E hoje meu vídeo vai para pessoas que têm uma máquina zigue-zague, mas não tem o caseador automático no botão seletor. Vamos fazer o caseado com esse pezinho, então se você ainda não sabe usar esse pezinho na sua máquina zigue-zague, fique comigo nesse vídeo até o final. Algumas máquinas possuem esse caseador automático aqui no botão do ponto, tá? A máquina que a gente vai fazer o vídeo não possui, mas mesmo assim você vai conseguir fazer um caseado de ótima qualidade. E a primeira coisa que você vai fazer para fazer o caseado na sua máquina zigue-zague é tirar esse pezinho que está nela. Pode tirar todo o parafuso e a gente vai colocar esse pezinho de caseado, tá? Caso você não encontre esse pezinho na sua região, a gente tem em nosso site, tá? maxzcosturebordado.com.br. Então, vamos lá, e para você fazer o caseado, a gente vai ter que regular o tamanho do ponto e o tamanho da zigue-zague. Primeira coisa, vamos regular o tamanho da zigue-zague. Aqui você vai colocar entre o primeiro e o segundo zigue-zague, tá? Não é lá para frente, mas também não é muito pequeno, é entre os dois, tá? Colocou entre os dois, agora a gente vai regular o ponto. O tamanho do ponto aqui, você vai regular ele em meio ponto, entre o 0 e 1. Tá? Vamos pôr bem no meio e a gente vai fazer um teste agora. Vamos lá. Esse pezinho tem uma marcação onde você vai colocar o tamanho do caseado que você quer. Vamos fazer um desse tamanho. Se você olhar, o caseado é o que sobra dentro do furo, tá? A gente vai fazer um caseado desse tamanho aqui. Abaixou o pezinho, a gente vai começar a costurar. Posicionou seu tecido, a gente vai descer fazendo o caseado. Você vai ajudar com a mão, tá? Para empurrar um pouquinho o tecido até ele terminar o caseado aqui, ó. Chegou no nosso limite, tá? Que é o final do pezinho, a gente vai parar e subir a agulha para cima. E agora a gente vai fazer o fechamento embaixo, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos empurrar essa alavanca para o terceiro zigue-zague, tá? Não pode ser no último. E o ponto aqui estava no meio, você vai pôr no 0, tá? E aí você vai fazer o fechamento da parte de baixo. 4 ou 5 pontos embaixo é o suficiente. Agora a gente vai voltar a alavanca no meio dos dois primeiros e também vamos voltar ela para o meio ponto, entre o 0 e o 1. Aí após você fazer esse fechamento aqui na parte de baixo, aí vai a parte mais difícil, a gente vai ter que virar o tecido. Então você vai posicionar a agulha embaixo, para a gente poder virar o tecido sem que mude de local a agulha, tá? Então com a agulha lá embaixo, você pode levantar o pezinho, virar o tecido. A partir do momento que você vai abaixar, o calcador vai estar no limitador. Você vai aumentar ele de novo até o tamanho do seu caseado que estava já feito na parte de baixo, tá? Então a gente vai colocar ele até aqui. Dá para você numerar pelos risquinhos. No caso aqui a gente fez com 4 risquinhos. Então a gente é só colocar no quarto risquinho que vai dar o mesmo tamanho. Agora que a gente já virou aqui, tá? A gente vai de novo voltar pro primeiro zigue-zague entre o 1 e o 2. E também vamos colocar na meia pontada, entre o 0 e o 1, que é aqui. Então vamos posicionar. E agora com a mão você pode ajudar um pouquinho o calcador, empurrando ele para trás, tá? Lembrando para você ter a guia dos números aqui. A gente sabe que a gente fez a primeira parede do lado direito aqui no número 4. Então a gente está seguindo o mesmo padrão. 1, 2, 3, 4, guiado pelo 4 para ficar do mesmo tamanho. Vamos lá? Chegou no final, o calcador não vai mais, tá? Mesmo que você empurrar, tá? Então é hora de parar, tá? Pra gente fazer o fechamento embaixo. E agora a gente vai aumentar, pôr no penúltimo zigue-zague aqui e zerar o ponto na máquina, pra gente fazer o fechamento. E agora na última etapa, tá? Que parou o zigue-zague, nós vamos pôr no penúltimo zigue-zague, não pode ser no último, põe no penúltimo e zera o ponto, tá? E aí você pode costurar. Pode fazer umas 4 ou 5 vezes em cada lado. Depois que você fez o fechamento, você pode tirar o tecido, tá? E aqui no final da casa, você pode pegar um abridor de casa ou o pique para você abrir o furo
onde vai ficar o botão. E pronto, a casa de botão está prontinha.